Ok, vamos retornar aos serviços, então. De comunicabilidade, senhor Giros, por favor. Tá bom? Doutor, sua palavra. Do rio que tudo arrasta se diz violento. Ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Eminente magistrado, Dr. Rafael Rauch, eminente promotora de justiça, Dr. Alice Monteiro Melo Sampaio Camargo, nas pessoas de quem saúda todos os demais serventuários aqui presentes. Saúdo os colegas da bancada que hoje dividiram aqui comigo essa defesa. Saúdo aos senhores acusados, a quem também aproveito para agradecer, na pessoa da senhora Thaís, a confiança que foi depositada na defesa. Saúdo a todos aqui presentes e, por último, mas não menos importante, os senhores jurados. Por quê? Todo poder emana do povo e para ele deve ser exercido por meio dos seus representantes ou diretamente, como é aqui nesta oportunidade, na forma da Constituição. Meu nome é Vinícius Carvalho Santos, sou advogado inscrito na OAB de São Paulo desde 2016. Gostaria, senhores jurados, de explanar aqui, antes de adentrarmos aos fatos, da importância da instituição defesa. Hoje, aqui, do plenário, não existe advogado particular, não existe advogado dativo, não existe defensor público. O que existe aqui é uma instituição que transcende a isso, e a instituição defesa. Existe a acusação e existe a defesa. E a defesa existe desde os primórdios dos tempos. Desde quando a sociedade existe, desde que o povo se uniu em sociedade e existiu de alguma forma uma hierarquia, uma divisão de poder, existe aqueles que exercem a defesa das pessoas que convivem nessa sociedade. A defesa, senhores, o advogado criminalista, em especial, quando está investido desse munus de defensor, de defesa, ele não está aqui para defender um acusado. Ele não está aqui para falar, olha, eu sou advogado do fulano que praticou um crime, do fulano que está sendo processado pela prática de um crime. A defesa, ela existe para quê? Para auxiliar a justiça, auxiliar a administração da justiça e fazer com que as leis sejam cumpridas, para fazer com que aqueles que estão sendo processados tenham os seus direitos, porque eles também têm direitos. Os direitos processuais, as garantias processuais que a Constituição Federal esculpiu para eles, para todos os cidadãos, não só para os acusados. Todo cidadão tem direito a uma ampla defesa, todo cidadão tem direito a um processo justo, todo cidadão tem direito de se ver processado segundo as regras da Constituição Federal. Todo cidadão, como também alvitrou eminente defensor aqui da tribuna, todo cidadão se presume inocente. E um magistrado, juiz de direito, quando ele vai julgar um fato, quando ele vai julgar um fato, um crime comum, que não é o caso dos senhores, quando ele vai julgar um crime comum, para condenar, ele tem que observar regras, ele tem que observar princípios. Princípios estes: ampla defesa, como já citei, princípio do contraditório, que é aquele em que, se eu estou sendo acusado de um fato, eu tenho direito de contraditar aquele fato. Eu tenho direito de expor a minha versão sobre aquele fato. E isso se chama o contraditório. O contraditório se faz aonde? Aqui no caso do Tribunal do Júri. O contraditório, ele é exercido aqui, na forma como foi exercido hoje. Na forma como as testemunhas foram contraditadas. Como os réus foram também contraditados. Os réus deram as suas versões dos fatos aqui perante vossas excelências hoje.
Essa é a importância da defesa. Para quê? Para que ninguém seja condenado ao arrepio de um dos maiores princípios que nós temos. É o princípio do indúbio pro réu. Qual que é esse princípio? Traduzindo, na dúvida, o magistrado deve decidir a favor do réu. E não estou entrando no mérito, é a explicação do tema da importância da defesa, porque é muito difícil exercer a advocacia criminal. É muito difícil exercer o papel do advogado. O advogado ele tem que agir com zelo, com empenho, lutar contra a máquina do Estado, lutar contra tudo e contra todos, às vezes em favor de um inocente que está sendo processado de forma injusta, sem provas e não tem esperança em mais ninguém. E ali a defesa, quando consegue, às vezes prova inocência. Mas a obrigação, senhores, de provar a culpa é do Estado. A obrigação, o dever de provar que Thaís mandou matar é do Estado. A obrigação de provar que Thaís disse para Caio e para Jonathan, mata Isaías, é do Estado. A acusada não tem que vir aqui e provar para os senhores que ela é inocente. Mesmo porque essas provas, muitas das vezes, elas são impossíveis. Porque fica naquela questão, é a palavra de um, é a palavra do outro. Então isso é o papel da defesa. O papel da defesa é para evitar que ocorram fatos como esse. Está na folha dos autos, como a gente está com tempo reduzido, eu não vou ter o trabalho de passar ali, vídeo nem nada. Silvio Pantera, folha 662 dos autos. Silvio Pantera volta aos ringues após 6 anos preso por crime que não cometeu. Vou me adiantar. Flávio Silva Santos volta para sua família após provar sua inocência por mais de 2 anos preso. Eu queria trazer para os senhores uma reportagem que passou no Fantástico. É diferente de ser um daqueles canais midiáticos, né, que a gente vê por aí. É uma reportagem séria de um cidadão do povo, que ficou 8 anos preso, foi condenado e depois conseguiu-se provar por intermédio de um recurso que acharam uma prova depois que mostrou a inocência dele. Então, resumindo, essa é a importância da defesa, essa também em conexão com os senhores jurados que hoje aqui representam o povo. Os senhores aqui hoje representam a nação. Todos os brasileiros da pátria estão representados pelos senhores jurados. Porque, como eu disse no início, todo o poder emana do povo. E para ele deve ser exercido por intermédio de representantes. Mas o Tribunal do Júri é a única instituição no Brasil e até no mundo, é a única instituição em que o povo pode exercer o poder e tomar as vezes do Estado. E falar, aqui é o povo quem decide, sou eu quem vou decidir, conforme o que eu colhi do que foi dito aqui da tribuna, do que foi dito aqui do plenário, todas as perguntas que foram respondidas, todas as dúvidas que foram levantadas, é o povo quem vai decidir. Então os senhores hoje vão fazer valer a vontade do povo. Hoje aqui, senhores, a gente julga uma história. Qual é a história? É a história de Thaís, uma jovem, hoje, salvo engano, com 23 anos, mas que na época dos fatos tinha 19 anos, 18 entre 19 anos, já era mãe de uma criança de 3 anos, podemos presumir que foi mãe de forma precoce, né? Moradora de uma comunidade aqui de Embu das Artes,
e estava gestante. É a história que nós estamos julgando aqui hoje, juntamente com Caio e Jonathan e a vítima, o senhor Isaías, que infelizmente veio a falecer em decorrência dos fatos. A história, senhores, que vem sendo narrada para os senhores é de que se insuflou uma discussão por conta de R$12. Só que hoje a gente viu a história diferente. Mas o Estado, enquanto acusador, ele disse, com base em apenas uma prova, e essa prova que foi produzida em sede de delegacia de polícia, com base nesse único documento, folhas 34, que a eminente promotora insistiu aqui em dizer, questão do velho Barreiro, este depoimento, senhores, ele tem que ser reavaliado sobre o crivo do contraditório, como eu falei para os senhores, e sobre o crivo de vossas excelências. Não faria sentido eu pegar, olha aqui, mais de 700 laudas de processo, e eu fiz questão de estudar tudo. Olha, não existe razão da gente produzir um processo deste tamanho e pegar e falar, a folha 34, que está no começo, volume 1. Esse aqui é o último volume. Volume 1. Esse documento que foi feito, esse depoimento de Jonathan, na delegacia de polícia, folha 34, valida tudo. Então não tem necessidade, com todo respeito, qual seria a necessidade, então, dos senhores aqui, dos senhores ouvirem o que ele falou, dos senhores ouvirem o que Thaís veio dizer, dos senhores ouvirem o que Caio veio falar? Tem necessidade? Se a gente pode condenar, então, com base nesse depoimento 34, que foi feito somente na presença do delegado de polícia, e não foi reperguntado, o juiz não perguntou nada para ele, o promotor de justiça também no dia não perguntou, a defesa também não perguntou. Então, a gente pode encerrar e falar assim, olha, a gente vive num Estado democrático de direito, governado pelas leis, mas o Estado pode então condenar uma pessoa porque ela falou tal coisa na delegacia. Mas na delegacia, senhores, muita contradição acontece. Na delegacia de polícia, muitas coisas erradas acontecem. Eu falo por experiência. Falo porque já vi de processos. Falo porque já atuei em processos que conseguimos comprovar manipulações. Manipulações de testemunhos, cópias de uma testemunha de um processo foi parar no outro. Então, a prova que tem aqui, qual que é? Qual é a prova que tem que Thaís mandou matar? Qual a prova que a gente tem que Thaís falou mata? Qual a prova que a gente tem que Thaís falou ninguém socorre? Isso é mentira. Se ninguém socorre, a testemunha protegida daqui hoje, que deu mais de 3 depoimentos, ela pegou e disse, hoje ela veio aqui e falou uma outra coisa, na frente dos senhores. Thaís não estava lá. A testemunha protegida disse, senhor fulano de tal, quem estava no local do fato de adulto? Estava o Vitinho e estava a nega, que é amiga da Thaís. A testemunha protegida disse, senhor fulano de tal, por que o senhor não falou isso para a delegacia? Ninguém me perguntou. Mas a testemunha foi a própria interessada. A testemunha foi quem ligou para a polícia para esclarecer fatos. Por que ela não contou toda a história? Os senhores viram, toda hora era uma situação, olha, eu não falei isso, mas agora eu estou falando tal coisa, eu estou falando tal fato. Eu não preciso, senhores, aqui, falar da vítima, falar do senhor Isaías. Eu tenho que falar das provas, do que foi dito, a gente julga o que foi produzido aqui no plenário. E é por isso que a gente traz tudo, porque é para as testemunhas dizerem a verdade na frente de vossas excelências. A vítima, a testemunha protegida, ela informou, ela mentiu aqui hoje na frente dos senhores. Ela disse que entrou na briga. Depois ela desdisse que entrou na briga. A mentira de
qualquer testemunha, ela tem que ser alegada na hora. Com um falso testemunho, para ela poder se defender. Então, quer dizer que nós deixamos uma testemunha embora e alegamos esse falso testemunho. Não, a testemunha não mentiu. Os depoimentos das testemunhas está aí, eu vou passar para os senhores. Já mencionei que o tempo todo, no caso do meu testemunho protegido ao senhor. Aqui é o reconhecimento que ela faz, entendeu? Excelência, o MP não pode entregar documentos. Já passou a fala dele. Tudo bem, tudo bem. A testemunha protegida não está mentindo. O Estado age dessa Se forma. estava mentindo, O Estado esse age dessa advogado- forma. Que ela falou e ninguém interrompeu. Não, E você agora, pediu uma eu pedi uma o senhor parte me deu sucinta. A parte de 1 minuto, então eu vou falar meu 1 minuto e o senhor aguarda. E o Estado faz A isso. testemunha protegida. O senhor vai me deixar falar 1 minuto? Fica à Eu vou ficar vontade. me educando. A testemunha protegida não mentiu. Não mentiu. E se os senhores quiserem ouvir o depoimento que está nos autos, são 20 e poucos minutos. Está gravado com a doutora Bárbara, os senhores podem ouvir, ela não mentiu. Então eles vão cotejar esse depoimento. Mas o que mais me causa surpresa é que um advogado que está aqui reclamando do Estado vê uma testemunha praticar um crime de falso testemunho e espera todo esse tempo para mencionar. Aí é demais, né? Mas não tem Estado que consiga processar ninguém. Né? Obrigada, senhores. Senhores jurados, novamente, compete ao Ministério Público Estadual e Federal, ao constatar a violação e infração da lei, compete ao Ministério Público tomar a medida cabível. Não compete à defesa acusar ninguém. E eu disse aqui dessa tribuna, eu disse daqui, desse palco aqui, na frente dos senhores, que a testemunha, excelência, eu posso falar ou não posso falar? O Estado não trouxe nenhuma prova e quer enfiar uma condenação aqui com base numa folha 34. Não tem prova. Tem que trabalhar. O Estado tem que trabalhar. O Estado tem toda a máquina. O Estado tem o Estado juiz, o Estado acusador, e aí quer que a defesa prove. Mais do que eu provei para os senhores, aqui na frente, do lado de Vossas Excelências. A testemunha entrou em contradição. Eu disse na frente de Vossas Excelências, o senhor está mentindo, o senhor não sabe o que fala. E eu fui confrontado, eu fui chamado aqui de mentiroso, eu fui chamado aqui de moleque. Ele não falou tal coisa. Então eu saí de casa, eu sou um advogado, um pai de família, e acho que eu saio de casa para vir aqui mentir na frente de Vossas Excelências? Ah, a testemunha não falou que ele agora até esqueci a palavra. A testemunha não falou nada disso, não. Era a palavra. Ah, não falou. Falei, falou, não falou. O senhor não assistiu o processo. Assisti. Quem não assistiu o processo foi Vossa Excelência, que estava daqui das 2 audiências. Essa audiência que eu estou citando, senhores, essa audiência não estava o vídeo, não estava nos áudios. Não estava nos áudios. Eu liguei aqui para esta serventia e cobrei. Olha, a audiência do dia 1 de fevereiro, foram 2 audiências. A audiência do dia 1 de fevereiro, que foi suspensa, não está constando dos autos por link de acesso. A audiência do dia 10, que foi a continuação, constava. Na audiência do dia 10, a testemunha protegida foi ouvida novamente. E nessa audiência foi que a decisão de pronúncia se baseou. A decisão de pronúncia não observou a audiência do dia 1 de fevereiro. E no dia 1 de fevereiro deporam a testemunha protegida, a filha da vítima, que depois hoje novamente aqui, e o policial Eduardo Mendonça. Os senhores viram daqui, da tribuna, o Estado acusador dizendo que viu a filha da vítima hoje. Eu não participei do processo inteiro, mas eu tenho a responsabilidade de que observar a filha da vítima depois em juízo, no dia 1º. Foi nesse dia que a audiência não estava aqui. Perdão, eu falei que eu nunca Entendeu? tinha visto, eu nunca tinha falado com ela. Doutora, a senhora falou suas palavras, doutora.
Então, senhores, Eu nunca tinha visto é ela na isso. minha frente. É isso. É Tá isso. distorcendo Que assim. o processo, quem distorceu foi Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência que não teve preparado perguntas, e a pergunta que fazia: o senhor fez isso ou aquilo? Sim. O senhor fez isso ou aquilo? Não. O senhor isso e aquilo? Isso não é pergunta, isso é indução. Os senhores viram, o próprio magistrado interviu. Não vou me abalar. Não estou criticando Vossa Excelência. Doutora, não Aqui, inteligência, doutora, não formou aqui eu sou a pergunta. defesa. Pode falar, doutora. Aqui eu sou a defesa e Pode eu falo em nome falar, dos doutora. acusados. Pode falar mal Se eu do tiver Estado, que pode falar, falar mal do eu tenho promotor, que pode falar. Porque é uma vida que está sendo decidida. Imaginem, senhores, condenar, eu sou a defesa aqui em relação a Thaís. Imaginem os senhores chegar e decidir a vida de Caio, de Jonathan e de Thaís. Cada um vai ter uma decisão diferente. Imagine os senhores chegar aqui. É uma decisão muito difícil. É um homicídio triplamente qualificado. Não é uma pena de 6 anos que a gente está falando. Então a gente tem que decidir com imparcialidade, com base no que foi produzido aqui. E o que foi produzido aqui hoje, que os senhores viram, foram muitas contradições. Muitas contradições. Uma testemunha ocular, que veio aqui, e disse várias versões. Não sou eu que tenho que falar, processa ela por falso testemunho. Não sou eu. Não sou eu. Eu não sou essa autoridade aqui dentro. Qualquer um pode. Não sou eu. Se o senhor acha que ela tá Não mentindo, sou eu. tem que pedir pra ela ser processada Não pela sou eu. justiça, se Mas o defender. Estado Aí quer depois olvidar. fala tudo, ele vem O falar Estado isso. quer olvidar para quê? Para condenar. Porque se ela reconhece, como que ela vai pedir a condenação? Entende, senhores? Então, olha, eu vou deixar esse falso testemunho aqui de lado, porque se eu pegar a vítima, né, a testemunha na mentira, eu não tenho mais prova. E é assim que o Estado age. É assim que o Estado age. A testemunha também disse, bem lembrado, é assim que o Estado age. O Estado, senhores, excelência, eu vou entregar as folhas lá que a testemunha reconheceu e não reconheceu a questão do depoimento que foi alterado. Os senhores bem viram quando eu perguntei para o policial ali. O senhor sabe se um escrivão de polícia tem autorização para alterar um depoimento, para retirar um trecho, porque no alvedrio dele, ele acha que esse depoimento vai prejudicar a testemunha? Ele não tem essa autonomia, senhores. Porque é que a gente busca a verdade. A gente busca a verdade. Então não é do interesse dele querer saber qual que é a relevância e qual que não é a relevância do que a testemunha está falando. Ele tem que colocar no papel para que a justiça apure. E no último caso, os senhores. Então aqui, eu vou passar de um em um e vou explicar. Aqui, ó, é o mesmo depoimento. No dia 17 do mês, aí onde eu grifei de amarelo, é para mostrar para os senhores que é o mesmo depoimento, da mesma pessoa, só que foi tratado aqui como se fossem pessoas diferentes. Então está grifado de amarelo para quê? No dia 17 do mês de outubro de 2019, no dia 17 do mês de outubro de 2019, informa que na data dos fatos encontrava-se na via pública quando viu à sua frente a pessoa de Caio discutindo com Isaías. E assim por diante. Tudo que está escrito aqui, está escrito aqui. Só que quando chega nessa parte aqui, o policial retirou o trecho. E está aqui, ó, está nos autos. Trecho retirado para a preservação da testemunha. A gente poderia entender que ele retirou um trecho de uma qualificação, de uma informação pessoal dele, para não comprometer. Mas veja o trecho que a polícia retirou. O Estado retirou. Que o declarante ainda tentou intervir na briga, tirou a madeira das mãos de Negão, entre aspas, e jogou na rua. Mas, como os ânimos estavam exaltados, desistiu de intervir. Esse foi o trecho retirado. Tá bom? Vou deixar aqui com os senhores.
tá aqui, ó. Entendi. Eu fiz confusão. É assim, ó. O mesmo, um documento tem os dois, ó. Um documento tem os dois. Tá. Tá. Por favor. Só confere se tem atrás, pra gente ver. Bom, senhores, para isso que existe a defesa. É para evitar esses abusos, porque qualquer cidadão do povo, qualquer cidadão aqui, qualquer um de nós, qualquer um dos entes queridos de Vossas Excelências, pode um dia ser, às vezes justamente ou injustamente, ser uma pessoa que vai ser processada criminalmente, uma pessoa que vai responder a um processo criminal. E o Estado vai restringir a liberdade. E a defesa, o que a defesa quer? Que essa pessoa processada, que esses 3 cidadãos aqui, no caso, que eles fossem processados da forma correta. Que a polícia não se utilizasse de artifícios, de artimanhas. Ou os senhores acham mesmo que a testemunha protegida não falou para a polícia que tinha outras pessoas presentes? Ele falou hoje daqui. Tinha o Vitinho e tinha a nega. A acusada não tem antecedentes criminais. A acusada é uma mãe de família. É uma jovem moça. A gente pode entender o seguinte. Sendo ela uma jovem, 19 anos de idade, vivendo em comunidade, com pouca instrução. Os senhores viram que ela é uma pessoa de pouca instrução hoje aqui. As perguntas, às vezes ela dizia R$10. Tem pouca instrução. Aí eu gostaria de pedir a empatia. Empatia não dá, porque assim, eu não gosto muito quando se fala assim, tem que ter empatia. Porque ninguém pode se colocar no lugar do outro. Só aquela pessoa tem as experiências que ela tem. Todo mundo, cada um é um universo. Cada pessoa é um universo. Eu não posso jamais me colocar no lugar dela. Eu não posso jamais me colocar no lugar do Jonathan. Eu não posso jamais me colocar no lugar do Caio para falar. Naquela situação, eu no lugar dele. Como que é eu? Eu sou eu, ele é ele. Eu falo isso para quê? Para a gente fazer um cotejo. Thaís era uma jovem de periferia. Mas Thaís não pode ser condenada, ser estigmatizada de ser homicida só por conta de que teve uma discussão, ela estava numa situação justificável e ligou para o seu marido, namorado, enfim. Ela ligou. Agora, qual prova o Estado tem para falar que ela não ligou? O Estado não tem provas nem para falar que ela ligou. Mas aí pode chegar aqui e afirmar, ela não ligou, ela está mentindo, ela está inventando. Não tem. E se a gente pode dar um crédito para o que ela falou? Pode. Por que não pode? Qual que é a conduta que desabona ela antecedente? Nenhuma. A gente pode dar um crédito para a palavra da testemunha que veio aqui hoje? Os senhores aqui vão me dizer. E foi por isso que eu fiz questão de fazer as perguntas daqui. Para quê? Para que eu pudesse, ao me responder, olhar no olho de vocês. E os senhores jurados podem sentir quando a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Porque eu gosto de olho no olho. Então, se eu estou mentindo, eu vou ficar daqui. Aí eu não vou querer olhar para os senhores. Porque eu sei que vocês vão sentir a minha verdade. Então, eu vou baixar minha cabeça. Eu vou falar assim, eu vou falar assim. Mas eu não vou olhar para os senhores. E foi por isso que eu conduzi todo o debate de hoje daqui, com todas as testemunhas, com todos os envolvidos. Eu fiz a pergunta daqui, porque hoje nós estamos julgando uma história e ela tem que ser julgada de acordo com a verdade. A verdade é o que a defesa busca. A verdade. Se tiver que condenar, condene. Condene sabendo o quê? A verdade é essa. Tem que condenar. Agora, se os senhores têm uma dúvida, não pode. Como que a gente vai condenar se a gente tem... Eu não tenho certeza.
E eu não vi hoje, sinceramente, eu nunca acreditei em uma causa da minha vida. Eu tenho pouco tempo de advocacia, só tenho de 2016 para cá, 7, 8 anos. Mas eu nunca acreditei em uma causa e agarrei essa causa como eu agarrei a causa dela. Porque eu sei a verdade dela. Porque eu sei e porque me dói saber que uma mãe que estava gestante e que quando foi presa... Eles não viram a pessoa do inquérito dizendo isso é para o juiz que fundamenta as suas decisões. Os senhores não fundamentam as suas decisões. A doutora Dalva já deve ter explicado isso para os senhores. Os senhores agem de acordo com a íntima convicção. É sim ou não. Eles não precisam colocar sim por isso ou sim por aquilo, como o juiz cobrar. Então pode sim ser condenado só com a... Eu não estou pedindo para condenar só com a prova do inquérito. O senhor sabe que eu já falei várias coisas aqui. A excelência, já passou um minuto e a promotora ela quer fazer réplica. A doutora venha para réplica. Senhores jurados, não estou dizendo que os senhores têm que justificar o seu voto. Os senhores já foram jurados, aqui eu creio eu, que os senhores já foram jurados e sabem que a decisão é de foro íntimo. Íntimo. Não pode o Estado novamente querer que os senhores sejam ingênuos e querer tratá-los como quem desconhece tudo. Como que os senhores vão condenar? Por exemplo, pode condenar de foro íntimo, tem que justificar. Se o tribunal do júri, não sei se os senhores já ouviram falar, decidir de forma contrária à prova dos autos, o tribunal anula. O tribunal anula, senhores. Então, como que eu venho aqui levantar para os senhores o que o advogado está falando, de forma o juiz togado não pode condenar se tiver base só no inquérito, mas os senhores podem. Então, os senhores não estão aqui hoje substituindo a justiça? Os senhores não estão aqui hoje no papel de julgadores? Por que os senhores têm que julgar de forma diferente do que a lei fala? Por quê? A lei ela é válida para todos. Não importa se é o juiz de direito que está julgando. Não importa se são os senhores. A lei é a lei. Abaixo da lei, acima da lei não tem ninguém. Então, se a lei fala, não pode condenar com base no inquérito policial. E aí, vem e fala aqui para os senhores que pode. Vocês não precisam justificar. A decisão é de foro íntimo. E eu disse, né, para os senhores, está me arrependendo no momento que falei, eu tenho confiança que hoje aqui nós teremos um julgamento que vai observar as regras do processo penal, que vai observar os direitos e as garantias individuais, não só deles, mas de cada cidadão brasileiro, porque é o que os senhores representam. A responsabilidade é grande. Eu não queria sentar aí, porque é uma decisão muito pesada. Exige-se dos senhores um encargo muito pesado. O fardo, acredito eu, que deve ser muito difícil. A missão aqui hoje, mais difícil, não é a da defesa, não é a do Estado, é dos senhores. E eu agora, para finalizar, quando lhes foi perguntado, né, serão feitas perguntas aos senhores a respeito da materialidade, ninguém contesta, né? Houve, de fato, o homicídio, isso é incontestável. Então, quando se lhes for perguntado, Isaías, fulano, foi morto no dia tal, 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 sim. Quando lhes for perguntado em relação a Thaís, que é a segunda pergunta, a mesma pergunta será feita para cada réu. Quando lhes for perguntado em relação a Thaís Janaína Bezerra, Thaís Janaína da Conceição Bezerra Guimarães, participou do ato? Não. Thaís Janaína Bezerra da Conceição Bezerra Guimarães teve participação? A segunda pergunta, teve participação no homicídio? Não teve. Não teve. Mas como eu não sou o dono da verdade, e acredito, né, acredito sinceramente, Thaís não participou do homicídio. Isso ficou de forma cristalina aqui, comprovado nos autos. A resposta é não.
Mas, respeitando sempre o entendimento de cada um de Vossas Excelências, se Vossas Excelências falarem, responderem sim, que ela participou, a pergunta que lhe será feita na sequência: Thaís, o jurado absolve o réu? E a defesa novamente quer pedir aqui o crédito, fiançar a palavra e pedir para Vossas Excelências: absolvam Thaís. Absolvam Thaís. Thaís, senhores, inocente. Suponhamos que Thaís fosse culpada. Thaís já pagou. Thaís já pagou. 3 anos, 2 meses e 3 dias. 3 anos, 2 meses e 3 dias. Thaís não participa dos aniversários de Heitor. Thaís não participa dos aniversários de Cameron. Que mãe não sentiria essa dor? Que mãe, que pai, não sei se o eminente jurado, ele nem precisa responder, nem sei se o eminente jurado aqui, o único homem da tribuna, que não sei se é pai, mas que dor um pai, uma mãe não deve sentir de estar há 3 anos, 2 meses e 3 dias longe da sua prole, longe dos seus filhos. Isso já não é uma pena suficiente? Pergunto. Será que o senhor já não acha uma pena que foi praticada? Pergunto aqui. Se Thaís for absolvida hoje, que eu acredito, quem vai restituir esse tempo perdido? Quem vai restituir esse afastamento, essa criança que não deve mais conhecer a sua mãe? Ainda está em tempo. São 3 anos. Ela deve estar com 3 anos. O Caio disse 3 anos e 5 meses hoje. Vai fazer 24. 3 anos e alguns meses. Acredito eu que ainda dê tempo de recuperar esse afeto. Esse afeto que foi perdido. Esse afeto que liga, né, a paternidade. Né? Às vezes o filho não é filho só de sangue. Ele é o filho do afeto. Tem muitos pais que são pais porque criam as crianças. Mas uma mãe que é a mãe e perder esse afeto, né? Thaís poderia estar respondendo ao processo em liberdade, mas o Estado negou. Então, é por isso que a defesa vem. Se responderem que Thaís participou, o jurado absolve? Essa terceira pergunta. Uma outra pergunta que vai vir, né, o acusado, acusada, se entenderem que participou, se entender ainda que não deve ser absolvida. Meu Deus, não deve nem participou e nem deve ser absolvida, tem que ser condenada, tem que ir para a cadeia mesmo. Ser-lhes perguntado: a acusada cometeu o fato sob a incidência de violenta emoção, sob uma injusta provocação da vítima? Essa é uma hipótese prevista na legislação. Parágrafo 1º do artigo 121, ele prevê, né, que se uma pessoa comete um crime de homicídio sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima, é garantido a essa pessoa, é um direito subjetivo da pessoa, né, se os senhores jurados reconhecerem, que tem que haver essa causa de diminuição. Uma diminuição da pena, uma coisa natural e justa. Estou dizendo isso para os senhores, mas eu acredito mesmo é na não participação. Acredito mesmo é na absolvição. Com relação ao motivo fútil, quando vier essa pergunta, será mesmo que foi um motivo fútil? Isaías entrar dentro do imóvel de uma mãe gestante que já sabia que a pessoa da vítima tinha problemas na comunidade. Isso ficou incontestável aqui também, né? A testemunha protegida, todas as testemunhas que eram de início da acusação deixaram isso claro. Então, uma mãe que está tomando banho, vê uma pessoa
que tem tal reputação entrar dentro da sua casa. Ela liga para o marido. Olha, fulano entrou aqui dentro de casa. Fulano entrou dentro de casa. Resolver. Os senhores acham que na altura da idade dela, com 19 anos, ela ia ter como imaginar que esse ocorrido ia descambar para esse fato triste? E que foi uma fatalidade? Então isso não é um motivo fútil. Da mesma forma também não é torpe. A última pergunta também, com relação ao recurso que dificultou. Por que não dificultou a defesa da vítima? Porque, como os senhores bem viram aqui hoje, a própria testemunha, sobre o crivo do contraditório, né, na presença de Vossas Excelências, a própria testemunha protegida informou que Isaías chamou Negão para a briga, que Isaías armou punho para sair na mão com o Jonah, com o Negão, que Isaías era conhecido por ser briguento. Não estou inventando, os senhores viram daqui. Johnny ficou com medo porque fulano tinha a fama de ser briguento. Essa foi a palavra daqui. Eu não quero nem falar o que falou na delegacia, o que falou na frente do juiz, é o que falou aqui na frente dos senhores. Se todos esses argumentos, todas essas falas que foram ditas daqui não servir para incutir uma centeira de dúvida e de que nós podemos acreditar na versão de Thaís, a defesa não sabe mais o que pode ser necessário para alegar. Por isso, senhores, encerro aqui, agradeço mesmo a atenção de Vossas Excelências, a dedicação, e encerro requerendo a resposta de não participação de Thaís, porventura a sua absolvição. Tenham clemência dessa mãe. Tenham clemência dessa mãe, pelo amor de Deus. A defesa encerra. Excelência. Muito obrigado, senhores jurados. Então, encerramos o nosso debate. Os jurados, tudo bem? Tudo certo para a votação?